Bom dia a todos. Estamos aqui a inaugurar o segundo episódio da Nature of Art, um círculo de conversas entre artistas e instituições para conversarmos sobre o mundo da arte e torná-lo um pouco menos opaco. Eu sou o Tomás Delft, designer e artista. Estamos aqui com Tomás João, mais conhecido por Nature the Artist, e hoje temos o prazer de entrevistar Rui Brito, da Galeria 111, uma das galerias mais antigas, com mais de 60 anos de história, e que tem uma das maiores coleções e mais relevantes coleções de Portugal. Olá, Rui, muito bem-vindo. Olá, bom dia, obrigado pelo vosso convite. Obrigado, nós. Bom dia, Rui. É um prazer ter-te aqui. Rui, vou se calhar começar aqui com a pergunta que é sobre a Fundação La Caixa, uma exposição em Madrid que foste. Gostava que me explicasse um bocadinho mais, porque eu acho que essa exposição puxou o interesse de ti e impactou-te bastante, e portanto queria saber o porquê de ter impactado tanto. Essa, como tantas outras, foi uma exposição especialmente marcante, porque era uma exposição em que houve um cuidado de fazer uma seleção de artistas que estavam em manicômios e de os confrontar com artistas que muitas vezes passavam determinadas fronteiras para o outro lado e que conseguiam voltar e que conseguiam, de certa forma, estruturar uma carreira e se ingrar enquanto artistas. E essa fronteira é algo que me interessa. Acho que muitos artistas que eu conheci, que andam ali no limbo da realidade, da loucura, acho que são, da minha experiência, personagens fascinantes, e sem filtros, muito genuínas. E a mim pessoalmente interessa muito o lado intuitivo, o lado puro, e não tanto aquela construção, aquele lado conceptual ou uma estruturação de uma carreira que está tudo pensado, e gosto mais desse lado empírico dos artistas que se expressam sem filtros. E era um bocadinho isso que se encontrava nessa exposição. Obrigado. Ok. Algo muito próprio da tua galeria é uma certa informalidade. Ou seja, o mercado da arte é um mercado um bocado impessoal e na tua galeria as pessoas atendem-nos com um sorriso. Tu há pouco jogaste matraquilhos com o meu irmão. Existe aqui um certo calor. Tu queres explicar a importância desse contacto com o público? Eu acho que, sobretudo quando eu concebi este novo espaço, o espaço onde estamos, onde funciona a galeria há 5 anos, eu procurei respeitar o legado, mas fazer algo à minha imagem. E essa imagem passa por receber muito bem as pessoas. No mundo que é cada vez mais digital, as pessoas deslocarem-se a uma galeria de arte que eu considero especial, terem uma experiência sensorial diferente, uma maneira de ser recebidas sem pedantismos, Eu não sou essa pessoa, eu sou uma pessoa muito informal, gosto de deixar as pessoas à vontade. A ideia nesta concepção do meu espaço era ter uma galeria, uma zona de exposições temporais que está bem arrumada e bem estruturada, que as pessoas são bem-vindas, veem a exposição, e depois uma zona de acervo que acaba por ser uma gruta, uma man's cave, como algumas pessoas dizem, onde encontramos elementos. Eu tenho algum humor que desconstrói um bocadinho a ideia de um espaço de galeria, onde encontramos uma mesa de ping-pong, onde encontramos um saco de boxe, uma trotinete, a tal mesa de matraquilhos. E no fundo eu gosto dessas coisas, mas é uma maneira de desconstruir a ideia de que é um espaço que temos de estar quase sem respirar, ou que temos que nos comportar muito bem. E eu gosto desse lado informal, até porque temos 2 colégios vizinhos, temos imensas escolas, desde António Arroio, vêm alunos da ESAD das Caldas, vêm das Belas Artes, e eu acho que muitas vezes, quando estamos a formar públicos, é importante que as pessoas estejam à vontade para vir conhecer os espaços e saírem cheios e dizerem que foram ver um acervo e que viram coisas ótimas e que tiveram uma boa conversa.
independentemente de virem para, neste caso quando são alunos, não vêm numa perspectiva de adquirir obras, mas de criar uma imagem do que são as galerias, e eu sou uma pessoa informal por natureza, acho que as pessoas devem ser tratadas todas da mesma maneira, e a experiência de vir à galeria tem que ser algo gratificante, e muitas vezes há boas conversas, toda a gente ganha com isso, portanto é uma coisa que eu pratico e é a minha maneira de estar na vida. Com essa informalidade não deixa de ser profissional, não deixa de querer ser competente, mas não vejo o porquê de ser pedante. Nota-se que tu és leal a ti próprio e às tuas ideias, que faz com que tenhas uma galeria extraordinária em termos comerciais na mesma, mas revela que essa formalidade que existe no mundo da arte se calhar não é assim tão necessário, porque aqui corre bem e faz-te feliz a ti e às pessoas que visitam. Isso aí é extraordinário. Há uma série de valores que eu bato-me por eles desde sempre. O meu pai foi um self-made man, aquela ideia de dar a cara, a palavra ser importante, para mim continuam a ser bases de uma boa estrutura. E também é um dos segredos de estarmos cá há tantos anos. Eu ainda tenho clientes da altura do meu pai, dos anos 60, que nos procuram porque tiveram boas experiências, porque acreditam em nós, porque nunca vendemos um quadro falso nos 61 anos de galeria, ou porque nunca especulámos nos preços, ou porque... Portanto, a mim pessoalmente enche-me de orgulho ter essa credibilidade. São muitos anos e eu bato muito por isso e por essa ideia de poder receber toda a gente, desde, como já referi, muitas escolas, universidades séniores, estudantes de artes, do Presidente da República ou um simples curioso. É toda a gente bem tratada e da mesma maneira aqui. Podemos tocar na pergunta da Polícia Judiciária, entretanto. Bora, vamos a isso. Queres perguntar? Nós sabemos que tu tens uma relação especial com a Polícia Judiciária. Queres contar alguma história sobre isso? Essa relação começa no tempo do meu pai. O meu pai muitas vezes era consultado por inspectores da Judiciária para saberem a opinião se as obras eram verdadeiras ou não. E eu lembro-me em miúdo de quando vinham esses quadros para serem examinados, eu vibrava ali para saber um verdito, e em determinada altura, quando fui aprendendo algumas coisas, eu gostava de antecipar o comentário do meu pai para ver se depois se acertava ou não. E isso foi sempre uma área que me interessou. O facto, lá está, de ter sempre convivido com os artistas, de ter percebido mais ou menos a cabeça deles, e para mim é desafiante perceber, sobretudo os artistas que eu conheço bem, perceber se aquilo saiu da cabeça deles ou não. E quando sou contactado cada vez com maior regularidade, infelizmente, que é sinal que o mercado dos falsos continua a prosperar, mas é algo que eu encaro como fascinante, que é uma área que eu gosto de aprofundar. Sim, no fundo é um desafio que tu já fazias a ti próprio quando eras criança e hoje em dia tornou-se parte da tua profissão. Eu acho que é muito importante estarmos atentos a isso, porque há cada vez mais desinformação e acho que cada vez há menos limites, e há pessoas que fazem ou às vezes compram obras sem saber a proveniência. Às vezes vemos, outro dia vi um certificado de uma Vieira da Silva, um certificado super bem feito, igual ao original? Não, mas uma coisa lacrada e de uma pessoa que eu nunca tinha ouvido falar. Okay. Portanto, às vezes há aquela ideia há pouco tempo houve um caso que eu colaborei de um pressuposto médico que fazia-se passar por médico para vender obras, para lhe dar alguma credibilidade para pôr obras em mercado que eram péssimas, que eram terríveis, que foram felizmente apreendidas. Ou há casos em que as pessoas fazem reproduções de serigrafias, como há uns tempos também apanhei um caso de uma serigrafia da Paula Rico que tinha sido numerada e assinada e que uma Câmara Municipal decidiu fazer cópias sem dizer a ninguém. Okay. Portanto, são tudo... É importante estar em cima destes casos para
é preciso impor limites e é preciso que as pessoas sejam informadas mas de facto há um núcleo impressionante de obras que são... Há um mercado de falsos em Portugal muito preocupante. É natural que a Polícia Judiciária encontre os especialistas em arte. Vou se calhar aqui passar para uma segunda pergunta, uma outra pergunta, que é um pouco aquilo que já falámos em conversas sobre a relação entre artistas e colegas que tens. Como é que é essa relação dentro do mundo da arte? E se nos puderes falar um bocadinho mais sobre esse tema. A história entre os artistas e as galerias é longa e há determinadas características que se foram alterando ao longo dos anos. Hoje em dia, por exemplo, nós tivemos relações com artistas que duravam anos e anos e anos e hoje em dia é muito mais difícil, por exemplo, manter uma exclusividade ou conseguir trabalhar com o mesmo artista durante muitos anos. Acho que a arte em determinada altura ganhou dimensões tão altas e ficou tão competitiva e as pessoas ficaram tão ambiciosas que é difícil, acabou por ganhar uma mobilidade muito maior e é difícil criar aquelas relações como o meu pai teve com muitos artistas. Eram outros tempos, eram tempos de ditadura. O meu pai enviava dinheiro para Paris e para Munique e para outros sítios para os ajudar, adquiria obras de arte. Hoje em dia, apesar de, eu costumo dizer, eu tento manter um bocadinho o lado romântico da arte, mas os artistas que eu mais investi pessoalmente, que dei mais, que comprei obras, que avancei dinheiro, que arranjei ateliês, foram os que mais me desiludiram. Mas eu tento não perder um bocadinho esse romantismo, porque é a maneira que eu tenho de estar nas artes e tem sido desafiante. Felizmente tem havido exceções que me continuam a motivar a trabalhar com artistas. Então, Rui, e a relação, o que é que nos podes dizer sobre a relação com outros colegas teus, com galerias, instituições? Sentes que há alguma tensão ou que as coisas podiam fluir de forma melhor? Acho que sim. Galerias e instituições são coisas diferentes. Galerias, como em tudo, há colegas bons, colegas maus. Acho que já teve pior. Acho que já teve melhor, mas também já teve pior. Acho que tem havido um esforço para unir as galerias, mas há muitas vezes há uma postura de alguns colegas não perceberem que se o ambiente for bom entre todos, toda a gente ganha. E quanto mais cativarmos o nosso público ou as pessoas que nos vêm visitar, essas pessoas vão querer conhecer outros artistas, outras galerias, vão circular muito mais e toda a gente ganha com isso. E muitas vezes há uma postura muito destrutiva. Há colegas que tentam criar bloqueios ou vem alguém de fora e tentam que algum curador, algum colecionador não vá ver, criam bloqueios a determinadas galerias. Há uma postura pouco saudável de alguns colegas. Isto de uma forma resumida. Institucionalmente acho que há muito por fazer. Os museus, as coleções institucionais acho que têm tido uma postura muito pobre. Acho que há muito pouco investimento. Eu digo isto porque acabo por estar nos dois lados. Sou galerista e sou colecionador. E a quantidade de obras que me são pedidas emprestadas para exposições que o Estado devia... Chegar-se à frente, não é? Não, e que deviam ter coleções representativas e não, e têm que estar a recorrer aos privados, que esses sim têm uma política de apoio aos artistas e de criar verdadeiras coleções estruturadas. Rui, tu viveste a tua vida rodeado de grandes artistas, Paula Rego, Júlio Pomar. Se tu tivesses que encontrar uma característica comum a eles todos que os tornou fora de série, qual seria a característica que tu dirias? Aqueles que são mais fiéis às suas ideias e que mergulham a fundo no seu trabalho, aquele lado mais profundo e não fabricado. O Pomar, a Paula Rego, a Lourdes de Castro preocupavam-se, iam ao fundo, aquilo saía-lhe
A alma deles era pura no sentido de não eram coisas fabricadas, não eram coisas para impressionar, eram coisas que vinham da natureza, da essência deles. E eu acho que essa essência é uma coisa que acaba por sobressair. Quando é algo que é fabricado, com o tempo esgota-se e não tem o impacto nem a força que tem quando há esta característica de pôr uma convicção à frente do trabalho. Por essa genuinidade e não estar a ser pensado, que aquele traço dela lhe sai natural, não é? Não, e a Paula Rego, muitas vezes as pessoas veem maldade na obra da Paula Rego. Não, a Paula Rego era uma pessoa extremamente sensível e que se preocupava com a sociedade, com aquilo que a rodeava, com os problemas das pessoas, e ela acabava por fazer justiça ou abordar os problemas de uma forma que a preocupava e era extremamente profundo. E não para chocar por chocar. E as pessoas muitas vezes não entendem isso. E teve essa capacidade de se estar a reinventar ao longo dos anos. E ao mesmo tempo, para mim, acaba por ser uma referência fundamental, porque foi uma pessoa que, independentemente do sucesso que atingiu, nunca mudou a maneira de estar, nem com os amigos, nem com as pessoas, nunca deixou de ser a Paula, nunca deixou de mandar um desenhinho no Natal. Portanto, para mim é um exemplo de alguém que chegou ao topo e que não deixou e lá está, não ficou com manias, não cortou com pessoas, porque a verdadeira essência era ir para o ateliê trabalhar, não era ganhar dinheiro. Tu gostas das pessoas genuínas nesse sentido? Eu cada vez percebo mais, eu já percebia antes, eu já havia valor nisso, mas cada vez percebo mais, por exemplo, a tua escolha do Pedro, que ele é exatamente isso que tu acabaste de escrever. É uma pessoa Do Pedro Versig. super genuína, trabalha do íntimo, meio apanhada às vezes também. Sim. Que merece algum apoio, merece alguém que o compreenda, que é importante, alguém que entre na cabeça, que oriente, mas que tenha a sensibilidade de perceber os desequilíbrios Tu consegues fazer quase um paralelismo entre a Paula Rego e o Pedro? Achas que tem ali algumas coisas que são... Ainda é cedo para dizer, e houve muita gente que me criticou por ter mostrado o Pedro, que eu acho que tem uma margem de progressão ainda muito grande, mas que foi um artista que eu quis dar uma oportunidade. Acho que tem muito ainda que desenvolver, mas que faz sentido apoiar. É verdadeiro ele próprio. Isso não, às vezes não é assim tão fácil encontrar. Rui, com o panorama da arte a mudar de geração em geração, não é? Como é que ou se tu sentes alguma diferença nas novas gerações de colecionadores? E se nos podes contar um pouco da tua visão ou daquilo que tu achas do que poderão vir a ser as novas gerações de colecionadores? Quem é que tem realmente interesse em colecionar arte e onde é que vês o futuro da arte nesse aspecto? Essa é de facto uma muito boa pergunta, porque há cada vez mais desafios, não só da tão falada inteligência artificial, como sobretudo a seguir a uma pandemia, as pessoas estão muito mais viradas para, como eu costumo dizer, mais para o ser do que para o ter. As pessoas hoje em dia procuram muito mais experiências de vida, de viagens, mesmo vir a galerias, a terem experiências, mas muitas vezes não sentem uma necessidade tão grande de ter coisas. Portanto, eu acho que é um desafio a própria seleção dos artistas. É importante que esses artistas consigam ser um reflexo da época que estamos a viver e que as suas propostas sejam interessantes ao ponto das pessoas desejarem ter esses trabalhos. O que eu tenho assistido é que o mercado é muito dinâmico e às vezes é um bocadinho complicado para alguns artistas que eu acho que têm enorme qualidade e são super pertinentes, mas que comercialmente as coisas não correm bem. E é uma coisa que me deixa, como galerista, muitas vezes frustrado, porque reconheço o trabalho, o sofrimento para lá chegarem e o público não entende ou não quer, ou por algum motivo não quer conviver com aquelas obras de arte. E depois há outros artistas que vendem tudo e que corre muito bem e que são fenómenos de popularidade e que eu tenho listas de espera
para esses trabalhos. Portanto, é um desafio e preocupo muito, sobretudo, com esses que vendem muito, que tenham os pés bem assentes na terra e que mantenham a seriedade no trabalho, e os outros, de alguma forma, manter o apoio, porque acredito no trabalho, mesmo que comercialmente seja mais complicado. Mas são desafios e é ir tentando cativar as pessoas e os públicos a entenderem os trabalhos e que tenham esse desejo de adquirir obras. Rui, tu tens uma galeria com 60 anos, uma das coleções mais importantes da arte portuguesa. Como é que vocês durante estes 60 anos conseguiram manter pertinentes e importantes no espectro da arte em Portugal? Eu acho que o início foi muito amador, houve muito um espírito de entreajuda, vivíamos um tempo de uma ditadura e o meu pai começou por ajudar artistas e a mostrar artistas que por um lado eram incompreendidos, por outro era uma altura que o mercado de arte em Portugal não estava formado e o meu pai muitas vezes, também um bocadinho no início com o apoio do negócio livreiro, o meu pai começou por ser livreiro, à medida das possibilidades ia muitas vezes adquirindo obras para apoiar os artistas e de uma forma involuntária começou a formar uma coleção. O espírito da coleção Manuel de Brito não parte de fazer uma coleção, parte de ser cúmplice, de criar relações afetivas com os artistas, de sentir os problemas e mediante as possibilidades ir adquirindo obras para os ajudar. E no fundo continuamos a fazer isso, estando atentos também ao mercado, compramos a outros colegas, compramos em feiras, em leilões, portanto temos uma lógica de uma coleção, mas muitas vezes, e o ponto de partida foi ajudar os artistas. Portanto, esse lado de muitas vezes as obras têm uma história, há obras que eram para a coleção que têm uma história. Estamos, por exemplo, a ver o Almoço do Trolha, que é um quadro fundamental da nossa coleção, que foi um quadro que o meu pai ambicionou comprar a vida toda e que o colecionador é considerado o grande quadro do neorrealismo português, a grande obra, e foi comprada por 5 contos nos anos 50 por um colecionador que não se quis desfazer desta obra, inclusive em documentários do Júlio Pomar aparece o meu pai a dizer que queria muito comprar esta obra e o colecionador a dizer que não vendia por valor nenhum e que os herdeiros depois um dia, quando ele morresse, venderiam a obra, só que o colecionador viveu mais de 10 anos que o meu pai. Os herdeiros puseram em leilão e eu e a minha mãe comprámos o quadro e aqui está. E muitas vezes eu dou muito este quadro como um exemplo. Por um lado foi muito importante realizar um sonho do meu pai. Lá está, essa importância dos afetos, das coisas que fazem sentido. Por outro, é um quadro que devia ter sido adquirido pelo Estado, por uma instituição nacional e é uma vergonha, eu acho que muitas vezes, e é a crítica que eu faço aos museus e às coleções institucionais, é que não estão atentos, não apoiam devidamente a arte portuguesa e depois eu tenho museus a quererem protocolos de 5 anos para ter este quadro, mas que sentido é que faz ter adquirido uma obra que é importante e que sempre que as pessoas solicitam vê-lo, aqui está, mas devia estar no museu e os museus não podem estar constantemente a pedirem as obras só aos privados e não a investirem em coleções próprias. Ao responder esta pergunta, eu percebi-me que o que vos manteve importantes e pertinentes, a grande orientadora do percurso que a vossa galeria e coleção tem é a vossa paixão. Tudo o resto depois é consequência de vocês gostarem tanto destes objetos e desta coisa que vocês... E as coisas bem estruturadas. Nós hoje em dia estamos aqui num espaço de 1000 metros quadrados, galeria, acervo, temos outros espaços, mas esta principal de 1000 metros quadrados foi um espaço que foi adquirido. Portanto, nós, dentro das possibilidades, fomos sempre investindo nos nossos espaços, fomos sempre adquirindo obras de arte e foi essa paixão, essa coisa de fazer o projeto bem estruturado que faz com que ainda estejamos aqui, não é?
Estávamos a falar há pouco do estávamos a olhar para as luzes, estávamos a olhar para os armários, isto tudo tem um custo elevadíssimo, mas é feito, lá está, com esta paixão, com esta ideia de ser diferenciador, porque se gosta e não porque... Com uma visão, uma ambição, não é? De ter algo próprio e relevante. E é muito marcante, desde estrangeiros, mesmo instituições que chegam aqui e ficam boquiabertas, porque não há muitos espaços de acervo num centro de uma cidade com estas características. Rui, para finalizar, não sei se estás familiarizado com o asteroide que nos vai supostamente atingir em 2032. Já houve vários, isso por acaso não... Pronto, há agora essa polémica. Mas a pergunta é, se o asteroide nos atingir em 2032 e só pudesses salvar uma obra, qual seria? É complicado. É difícil. Vais sair daqui a correr com uma obra na mão. Daqui, ou de minha casa. Pois, não sei, de onde é que vais? Também tem que ter uma escala relativamente portátil, não é? Há uma obra que eu gosto muito dos anos 90 da Paula Rigo, que se chama A Lenda do Fogo, que são duas mulheres possantes, a propósito de catástrofe, que estão a dançar no fogo e a saltar no fogo, e é uma pintura que quando eu estou assim muito, ou um bocadinho mais em baixo, eu vou para a frente dela e começo a observá-la e começo a sentir, tem uma intensidade que eu acho muito, muito especial, e é uma obra que, de muitas, acho que é uma das obras que mais me... não sei, mais me enche a alma, talvez. Já respondemos, uma Foi Paula muito bem Rego, ninguém respondido. diz que não. Não, é uma pintura, é de facto uma pintura espetacular. É mesmo, acaba por ser o auge técnico dela, os anos 90, os pastéis muito, muito bem feitos, e depois é aquela ideia da mulher super possante, A força dela, a não é? força, A cor os no olhos, quadro, provavelmente. a cor da pele, depois o fogo está muito bem elaborado, é uma obra que me dá uma energia, e fiquei muito feliz de a ter, e da minha mãe ter-me deixado levar para casa. Sobre o ser artista, achas que o que define melhor um artista é a execução ou é o conceito? Acho que é muito importante a execução, mas acho que é o conceito, e num mundo que está cada vez mais tudo inventado, de criar a surpresa e de introduzir algo novo. Portanto, pode ser muito bom executante e um grande artista tecnicamente, mas se não estás a introduzir nenhuma novidade, acho que isso não, do ponto de vista de ficar numa história de arte, não fica. Portanto, eu acho, da mesma forma que eu dizia das galerias, eu acho que há artistas, há espaço para todo o tipo de artistas. Há pessoas que têm direito a fazer as naturezas mortas, ou o retrato, ou... pronto, voltando um bocadinho atrás, eu acho que toda a gente tem uma razão de ser, e acho ótimo que uma pessoa no final de vida vá fazer um curso de pintura e que aprenda a fazer naturezas mortas ou a desenhar uma cabeça de um cavalo. Acho que desde que uma pessoa se sinta realizada, há espaço para tudo. Agora, se queres deixar uma marca na história da arte, de facto tens que introduzir qualquer coisa, um conceito, uma ideia, uma abordagem nova, e claro, tem que haver um bom apoio em termos de técnica para sustentar esse lado criativo, mas é muito importante. E lá está aquilo que estavas a dizer há bocado sobre o conceito às vezes ser demasiado formatado, demasiado planeado, não é bom. Portanto, o artista, ou seja, a vivência e o contexto em que o artista vive é provavelmente o mais importante, que o vai definir e que o vai contextualizar e criar automaticamente, de forma natural, esse conceito que ele depois vai explorar naturalmente, sem sequer pensar muito, não é? Eu acho que é importante nós debatermos, discutirmos ideias, trocarmos pontos de vista. Acho fundamental. Agora, quando a opinião de alguém, ou quando nós percebemos que a ideia de um determinado curador, um curador ou alguém ligado a uma instituição, está a defender demasiado um conceito, e o artista tenta ir de encontro a algo
que acha que vai agradar determinada pessoa, eu acho que é um tiro no pé. E acho que é muito importante. Todos nós somos influenciados com aquilo que nos rodeia, mas é muito importante ouvir opiniões, mas no final do dia nós somos responsabilizados pelas nossas decisões. E essas têm que ser convictas. O Tomás, vocês podem me dar uma opinião e eu achar interessante ou não, ou com base numa opinião fazer um clique para outra coisa qualquer, mas é importante é que no final do dia estejamos convictos nas nossas decisões. Ser fiel a ti próprio. Sim, Basicamente. é isso. Acho que a vida é muito curta para andarmos a fingir. E lá está, cada um de nós é único. Não há pessoas exatamente iguais umas às outras. E não vamos agradar a toda a gente. Há pessoas que não vão gostar de ti, há pessoas que não gostam de mim. Acho que é importante manter-nos fiéis a nós próprios e termos boas intenções. Exato. A arte vem de dentro, não é um dispositivo para agradar as pessoas. Uma pessoa que muda o seu trabalho para se tentar inserir num sítio, não é arte. Vamos deixar o Rui para casa. Vamos deixá-lo. Obrigado, Rui. Foi um prazer ter-te aqui neste segundo episódio The Nature of Art. E Foi bom estar aqui neste espaço bonito. é bom estar aqui. É um prazer. Muito obrigado. Muito obrigado, Rui.